Então, basicamente, a quinta fase, o que é? Trabalhar os setups rápidos e esse conceito do nivelamento da produção. E aí sempre é bom lembrar aquela questão, né? Quando é que eu preciso fazer trabalhos de SMED? Quando isto me atrapalha aquela flexibilidade que foi colocada. Eu tenho muita troca de produto a ser feita, aí eu não posso ter tempos altos de setup, porque senão eu vou ficar mais tempo fazendo setup e isso vai quebrar a minha produtividade. E tem casos que eu não vou precisar me preocupar com esse tempo de setup, porque, por exemplo, o equipamento é dedicado a um único produto, né? Nivelamento de produção também nós temos que fazer essas considerações, mas o conceito seria fazer pequenos lotes, quando tem mix, né? Pequenos lotes num intervalo de tempo, né? E quanto menor esse intervalo de tempo, melhor. Mas seria de pensar em estar fazendo um pouquinho de cada. É aquela história de reduzir a nossa capacidade de tamanho de lote a ser fabricado. E no passado se procurava muito aquela questão do lote econômico, quanto maior, melhor, etc. Depois viu-se que não era bem assim se eu quero trabalhar focado com demanda. Então, a quinta fase desta transformação Lean seria a gente ver aonde aplicar, em quais situações temos que aplicar conceitos de setup rápido e nivelamento de produção. Sexta fase é relacionada à parte de manutenção de máquinas. Então aqui entra o conceito do TPM, que é a manutenção produtiva total. E aqui tem conceitos, os trabalhos de TPM são trabalhos extensos, também o mesmo comentário que eu fiz para o setup vai valer aqui até mais fortemente, onde eu deveria colocar as máquinas em TPM, onde eu tenho problemas, ou aquelas máquinas que eu tenho mais problemas. Deveria ter todas as máquinas dentro de um sistema de manutenção produtiva total? O ideal é que eu tivesse, mas eu tenho que também ver o que eu preciso. Aquelas máquinas que me dão menos produtividade porque param muito ou quebram muito, essas eu vou colocar um sistema de manutenção mais avançado, que é essa manutenção produtiva total. E aqui entram conceitos de 5S, mesma ideia do 5S que vimos lá no começo, mas 5S no equipamento, os 8 pilares do TPM, as 7 etapas da manutenção autônoma, conceito de quebra zero, zero defeito e zero acidente, a medição do OEE, que é a eficácia global do equipamento, e os controles do MTBF e o MTTR, tempo médio entre falhas e tempo médio para reparos, ou seja, o tempo que se demora para consertar a máquina e colocar a máquina para rodar novamente, e esse outro aqui é uma medição do tempo médio entre as falhas, para ver se a máquina está quebrando com maior, parando com maior frequência ou com menor frequência. E o OEE é a eficiência global do equipamento. Então ele vai mostrar, é um indicador que vai mostrar quanto que a máquina realmente funciona em relação ao tempo que ela deveria funcionar. E aí, ao longo do tempo, esses trabalhos de TPM, eles têm que mostrar que esses indicadores vão sempre indo para uma situação otimizada. Então, esses são os trabalhos de TPM. O trabalho de TPM é um trabalho longo, também tem que ser feito a longo prazo, né? A gente começa a fazer, mas isso vai demandar assim bastante tempo até ter todo um controle sobre isso, sobre a quebra das máquinas. Quando a gente fala em TPM, manutenção produtiva total, basicamente é uma evolução dos sistemas de manutenção. Os tipos de manutenção. Existem as manutenções corretiva, preventiva, preditiva e aí a produtiva, que é o TPM. De uma forma geral, manutenção corretiva, eu espero quebrar para fazer o reparo. Tem alguma vantagem?
Depende de como a gente enxergar isso, até tem. Uma vantagem seria eu uso aquela parte que quebrou, né, aquele componente, até o fim. Quer dizer, eu usei até não poder mais, a hora que ele estourou. Legal. Só que tem uma série de desvantagens. Por exemplo, em geral me pega desprevenido e eu fico na mão. Em geral danifica outras partes da máquina. A gente até faz isso com os nossos veículos, né? Tem algumas coisas que a gente espera quebrar para trocar, mas muita coisa a gente faz como preventivo, né? Então, a manutenção corretiva seria esperar quebrar para trocar. O conceito da manutenção preventiva é aquela que a gente troca alguma coisa antes de chegar no final da vida útil para prevenir que algo pior vai acontecer. Por exemplo, aquela história de correia dentada de distribuição dos veículos, dos motores, né, alguns motores que tem. A gente troca antes, porque se eu deixar arrebentar a correia, o estrago é muito maior. Depende do motor, vai danificar outras partes. Então eu vou ter um prejuízo maior e isso vai me pegar desprevenido. Eu não sei quando ela vai estourar. Então pode ser que uma situação que eu precise da locomoção tal e ela me deixa na mão, né? O carro a gente fica na mão porque a correia dentada se rompeu. E também pode danificar outras partes do motor, então eu vou ter um prejuízo maior. Aí no conceito da manutenção preventiva, a gente troca antes. Então a cada X quilômetros, já tem estudos em cima disso, depende do tipo de correia, do motor, etc. A cada 50 mil quilômetros eu vou lá e vou preventivamente trocar a correia dentada. Ela não está ainda no fim da vida útil, mas está chegando próximo, então eu troco. Desvantagens, estou trocando algo antes daquilo, eu não aproveitei até o final, antes de chegar no final da vida útil real. Vantagens, não fico na mão, não danifico outras partes, o prejuízo é menor, etc. Então tem vantagens e desvantagens. Mas é uma evolução. Então uma evolução da corretiva e a preventiva, a gente até trabalha bem, as próprias indústrias têm também isso já, esse conceito da preventiva sendo trabalhado há tempos nas máquinas.